E aí, estudante caótico, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Vamos dar continuidade ao nosso curso básico de vetores, resolvendo essa questão aqui. Vamos entender o que ela quer. Com base na figura 1.29, que é essa aqui, que foi trabalhada no exercício 1, acho que 2 aulas atrás, devemos determinar os vetores a seguir, expressando-os com origem no ponto A. Ou seja, a gente faz cada uma dessas somas vetoriais e depois translada o vetor de forma que a origem seja aqui no ponto A. Então vamos lá. Vamos desenhar os vetores OC mais CH. Aqui a gente tem o vetor OC e na sequência está ligado o vetor CH, ou seja, a origem de CH coincide com a extremidade de OC. E a gente já sabe que toda vez que os vetores estão assim, a soma vetorial é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, a soma vetorial OC mais CH dá o vetor OH. A gente poderia ter visto isso de outra maneira. A gente sabe que o vetor OC mais o vetor CH, quando o segundo vetor começa na extremidade do primeiro, a gente pode cancelar isso aqui e dar o vetor OH. E de onde vem isso? O vetor OC é o vetor C menos O. E o vetor CH é o vetor H menos C. Isso aqui vai dar o quê? C menos C dá zero. Fica menos O mais H ou H menos O, que é origem, extremidade. Então, daria o vetor H. Então, isso aqui a gente já viu e reviu várias vezes. Então, espero que já tenha ficado claro como é que a gente faz uma soma vetorial. Dado que o nosso vetor resultante é o vetor OH, agora a gente só precisa transladar esse vetor para cá, resultando no vetor AE. Essa figura eu discuti quando eu resolvi a primeira questão dessa playlist. E a gente viu lá que isso aqui são vários retângulos, em que os lados maiores eles são todos congruentes, os lados menores também são todos congruentes, e as diagonais também são todas congruentes. Logo, a gente está vendo um vetor que ocupa todo o lado menor, que tem direção vertical e sentido de baixo para cima. Então, a gente translada ele de tal forma que a origem O seja a origem A. E daí a gente tem o nosso vetor AE. Só um adendo, no livro, o gabarito dessa questão é AC, mas claramente está errado, deve ter sido algum erro de digitação ali. Mas enfim, vamos seguir. Agora a gente quer somar o vetor EH com o vetor FG. Então eu tenho isso aqui, o vetor EH é essa diagonal, o vetor FG é essa diagonal. Para fazer essa soma, eu teria que deslocar esse vetor de tal forma que ele ficasse em sequência com esse, ou o contrário, deslocar esse para ficar em sequência com esse. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou deslocar os dois. Primeiro, esse vetor EH, eu vou deslocá-lo aqui para baixo para que a sua origem coincida com o ponto A. Como as diagonais são congruentes, esses dois vetores têm o mesmo módulo, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Agora eu faço a mesma coisa com o vetor FG. Desloco ele aqui para a diagonal OC. E é imediato que a soma vetorial EH-FG vale AC, porque os dois vetores estão em sequência. Então, a soma vetorial é um vetor que sai do início do primeiro vetor e vai até a extremidade do segundo vetor. Então, AC é a nossa solução. Agora eu quero duas vezes o vetor AE. AE é esse vetor. E mais duas vezes o vetor AF, que é este vetor. Como a gente já viu, toda vez que eu tenho αv, um número real multiplicando um vetor, se esse número ele é maior que zero, significa que o meu novo vetor vai ser um vetor paralelo. Já se esse alfa é menor do que zero, teremos um vetor antiparalelo, ou seja, mesma direção, sentido oposto. Como eu tenho um 2 que é positivo, então eu terei vetores paralelos com o módulo duas vezes maior. Se esse é o meu vetor AE, esse aqui é o meu vetor AD. Mesma direção, vertical, mesmo sentido, de baixo para cima, porém o dobro do tamanho. Esse lado é igual a esse, então duas vezes esse lado dá a soma desses dois aí. Mesmo raciocínio para AF. Se AF é este vetor aqui, 2AF é este vetor aqui, AB.
Agora, veja, eu tenho dois vetores unidos pela mesma origem. Aí, neste caso, a gente utiliza a regra do paralelogramo. O que diz essa regra? A gente completa o quadrado, que já está completado, ou seja, da extremidade do primeiro vetor, traçamos um segmento paralelo ao outro vetor. Da extremidade do segundo vetor, traçamos um segmento paralelo ao outro vetor. Então, a gente fecha o quadrilátero e, pela regra da soma vetorial, ou regra de Steven, a soma vetorial é a diagonal do quadrado que parte da origem comum. A gente tem duas diagonais, DB e AC, mas a que parte da origem comum é a diagonal AC. Então, este aqui é o nosso vetor soma. Agora, a soma do vetor EH com o vetor EF. Note, então, que os meus vetores eles estão unidos pela mesma origem. Então, eu vou ter que fazer a regra do paralelogramo. Da extremidade de um dos vetores, uma paralela ao primeiro. Da extremidade do outro, uma paralela àquele outro. Fechei o paralelogramo. O meu vetor resultante é a diagonal que parte da origem comum. Ou seja, o vetor EG. Para ficar com origem A, eu translado o meu vetor para baixo. A origem era E, agora a origem é A. A extremidade era G, agora a extremidade é B. Note que eles sempre serão paralelos, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, a resposta aqui é o vetor AB. Agora, queremos somar o vetor EO com o vetor BG. Aqui estão os meus vetores. Daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar esse vetor para cá, para a origem já ser o A. Eu teria, então, o vetor AF. E vou somar com o vetor BG, vetor FO. AF e FO estão em sequência. Então, o que é o vetor resultante? Parte de A, chega em O. Logo, a resposta aqui é o vetor AO. Esse aqui eu fiz mais direto, porque a gente já está cansado de ver esse tipo de questão. Essa aqui é mais um treino para nós. Agora, duas vezes o vetor OE, duas vezes o vetor OE. Então, o vetor que tem esse dobro desse tamanho, a gente pode chamar de GE. Mais duas vezes o vetor OC, que é essa diagonal aqui. Vamos desenhar. Então, aqui eu tenho o vetor OE e aqui eu tenho o vetor OC. O que a gente precisa é o dobro de OE mais o dobro de OC. Como eu vou precisar dobrar o OE, ele vai ocupar todo esse lado aqui. Eu vou deslocar primeiro o OE para BF e agora dobrar o seu tamanho. Logo, o vetor BA equivale a duas vezes o vetor OE. E agora, o que eu faço com o OC? Mesma coisa, eu pego o OC, desloco ele para cá, de modo que eu terei o vetor AO, e agora eu dobro o seu tamanho. Ou seja, duas vezes o vetor OC é o vetor AAC. Então, o que eu tenho? O vetor BAA mais o vetor AC. É um vetor que sai de B, chega em C. Como eu preciso que a origem esteja em A, eu desloco BC para cá. Logo, a soma de duas vezes OE com duas vezes OC vale o vetor AD. Para quem achou confuso, a gente pode refazer essa questão utilizando propriedades dos vetores. Da seguinte maneira, duas vezes OE mais duas vezes OC é igual a... O 2 é um fator comum, então eu posso deixá-lo em evidência. Aqui vai ficar OE mais OC. Note que se eu aplicar a distributiva aqui, eu recupero o lado esquerdo. Então, eu faço primeiramente a soma OE mais OC. Note, então, que OE e OC têm a mesma origem. Então, eu tenho que fechar esse paralelogramo aqui. Então, aqui, ó, esse segmento é paralelo a esse. E esse segmento é paralelo a esse. O quadrilátero OEHC está fechado. E a diagonal que parte da origem comum é a diagonal OH. Então, OH é a soma OE mais OC. Só que o meu OH equivale ao meu AE. E no fim, eu quero o dobro dessa soma. O dobro de OH é igual ao dobro de AE. E o dobro de AE é um vetor paralelo na mesma direção, no mesmo sentido, com o dobro do tamanho. Por isso que dá AD. É uma outra forma de fazer utilizando aqui as propriedades dos vetores. Essa alternativa G deve ter algum erro, porque o gabarito não faz sentido e a própria questão não faz sentido. Porque aqui eu quero metade do vetor BC. Então, veja, meu vetor BC é isso aqui.
metade de BC é BG. Então, metade de BC com BC é a mesma coisa de somar o próprio BC com sua metade. Ou seja, dá um vetor que eu nem consigo representar dentro do paralelogramo, que dirá com origem no ponto A. Então, essa resposta aqui vale 3/2 de BC. Mas não tem representação aqui nessa figura. Eu acho que deve ter sido algum erro de digitação ali do livro. Devia ser outra coisa aqui, porque não tem como eu expressar essa soma com origem no ponto A. E o gabarito no livro é o vetor H, que nem faz sentido. Não tem como eu somar dois vetores que são paralelos, porque eles são múltiplos um do outro. Toda vez que eu faço isso, soma de vetores que são paralelos, sempre vai dar um vetor que é paralelo. Não tem como eu encontrar um vetor que tem alguma inclinação aqui em relação aos vetores originais. Então, não faz sentido nenhum essa alternativa. Eu só resolvi fazê-la porque se alguém estiver fazendo o livro e se deparar com isso aí, pode estar quebrando a cabeça, querendo entender por que dá AH, mas não tem como dar H, tá? É erro mesmo. Vamos seguindo. Somar o vetor FE com FG. FE com FG. Note que eles estão ligados pela origem, então terei que fechar o paralelogramo e a soma vai dar FH. FE, FG. Da ponta de FE eu traço algo paralelo a FG. Da ponta de FG eu tenho que traçar algo paralelo a FE. Então eu fechei meu paralelogramo e a soma é a diagonal que parte da origem comum. Então a soma FE mais FG dá o vetor FH. Se eu translado esse vetor para que a origem seja no ponto A, eu vou ter o vetor AD. Mais uma de subtração de vetores. OG menos HO. Lembra que a subtração de vetores é uma soma com o vetor oposto. Então é OG somado com o oposto de HO, que é OH. Então, o meu vetor OG está aqui, o meu vetor OH também, e a soma de OG com OH é trivial, né? Fecha o quadrilátero aqui, e a soma é esse vetor na diagonal OC, que é o vetor AO, se eu deslocar isso aqui para a origem corresponder ao ponto A. E por fim aqui, soma de 3 vetores, né? AF, FO mais OH. Quando a gente tem mais de um vetor, para facilitar, a gente pode fazê-los todos em sequência, o que já ajuda. Vamos desenhar os vetores. Aí veja que interessante, eu tenho o vetor AF e o vetor FO e o vetor AO. Só que note que AF e FO estão em sequência. A soma de AF com FO é um vetor que sai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então, essa soma aqui já é o vetor AO. Então, na verdade, eu estou somando AO mais AO, que dá 2AO. 2AO é o vetor AC, né? O vetor paralelo a AO com o dobro do tamanho. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa nos comentários. Não podemos deixar esse assunto mais caótico do que ele já é. Nos próximos vídeos eu vou trazer as demais questões para a gente treinar mesmo, porque para a gente começar o próximo capítulo tem que estar muito afiado em soma vetorial. Porque a partir dali eu quero considerar que soma vetorial já é trivial para quem está acompanhando esse curso. Beleza? Se não viu os vídeos anteriores, não deixa de ver. Dá uma força aqui nesse vídeo, deixa um like aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau!